Olá e sejam novamente bem-vindos aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e hoje eu quero trazer um vídeo de update aqui pro canal. E não só pro canal, eu quero trazer um vídeo de update para a Casa do Carvalho como um projeto, como um todo. Vocês talvez muito bem saibam, a gente tem um site, a gente tem um podcast, a gente tem aqui o canal, nossas redes sociais e também a Twitch. E eu queria trazer um update disso tudo, na verdade, não só pro canal, mas que né, o canal é parte disso tudo, então, né, enfim, vocês entenderam a linha de raciocínio. Espero que esse vídeo não fique tão longo, eu acredito que ele vai ter aí... Bom, não vou nem chutar porque... Mas enfim... Mês de fevereiro é um mês de mudanças na franquia, né? A gente sempre tem aí alguns anúncios, né, por causa do Pokémon Day, né, o aniversário da franquia no dia 27. E por conta disso eu quis aproveitar o mês de fevereiro mesmo para aplicar algumas coisas que eu queria já fazer há um bom tempo na Casa do Carvalho, pelo menos um ano aí mais ou menos. E eu estava estruturando, estudando, vendo se isso compensava mesmo, se não compensava, enfim. E talvez a primeira coisa que você possa perceber, né, nesse vídeo aqui de update, né, não é nenhuma coisa 100% nova, é esse próprio layout que você está vendo aqui no vídeo. Esse layout eu fiz, já tem uns vídeos que a gente usa ele, que eu uso ele particularmente, mas é um layout para a gente poder fazer stream e alguns vídeos aqui no YouTube. Eu acho que eu vou até baixar um pouquinho a música, porque eu acho que ela tá muito alta. A música tá tocando enquanto eu tô falando aqui mesmo, tá tocando até pra mim, porque eu pretendo não fazer edição nesse vídeo, mas vamos lá. Esse layout aqui é um layout para a gente poder fazer streams e fazer alguns vídeos aqui no YouTube, como por exemplo este, né, que é um vídeo de update. Pretendo utilizar este layout também para notícias rápidas. Você pode ver ali embaixo, tem até um símbolozinho chamado Rapid Spin. Depois eu vou explicar um pouco melhor também sobre isso. Esse aqui na verdade é o primeiro vídeo do Rapid Spin, então, né, enfim. E por quê? Temos esse vídeo, por que temos esse layout também novo no site, né? Quem acessa o site com um pouquinho... Quem acessava, né? Ou acessa o site com um pouco mais de frequência, pode perceber que o layout mudou um pouco, né? Ele está um pouco diferenciado. Esse slider aqui está um pouco diferente, ele tem essas préviazinhas aqui, né? E aqui a gente tem uma parte de artigos com alguns posts recentes, traduções de TCG e eventos do Pokémon GO, os calendários, né? Cadê a parte de notícias? Tinha parte de notícias aqui, né? Tipo, tinha separado por jogos, VGC, no caso, né, os jogos spin-off, tinha os TCGs, né? Por onde que for parar as partes de notícias. Então, a gente não vai trazer mais notícia no site. Essa talvez seja a principal mudança e update na Casa do Carvalho. A partir de fevereiro de 2021, a Casa do Carvalho deixa de ser um site de notícias e entretenimento Pokémon para ser um site de entretenimento Pokémon. Assim como era lá atrás, que na verdade até eu vou chegar nisso, mas enfim. A gente vai abandonar a parte jornalística de notícia no site, tá? Por quê? Eu particularmente, né, sinto que essa questão das notícias ela estava me segurando um pouco em algumas criações de conteúdo, como por exemplo este quadro de Rapid Spin, que é uma coisa que eu pretendo trazer aqui no YouTube com um pouco mais de regularidade. Isso mostra também que a gente não pretende abandonar e não vamos falar mais de novidades no site. Muito pelo contrário, é lógico que a gente vai falar de novidade no site. A diferença é como a gente vai falar de novidade no site. O fato da gente não ser mais um site de notícias faz com que principalmente, por exemplo, os eventos do Pokémon GO sempre saem como notícias, mas a gente não precisa ficar fazendo um post novo sempre que sair um evento novo, sabe? Por exemplo, o próprio mês de fevereiro saiu muita coisa, sabe? O mês de final de ano do ano passado, começo desse ano, saiu bastante coisa do Pokémon GO. Mas tem que ficar sempre fazendo um post novo, falando sobre as novidades. Pra gente compensa muito mais fazer um post de calendário onde tem tudo, sabe? E o pessoal que jogue Pokémon GO e queira saber todos os eventos do mês pode acessar a Casa do Carvalho para olhar todos os eventos que vão ter nesse mês de fevereiro, por exemplo, que já foram confirmados, né? Mesma coisa pro TCG.
Por que eu vou ficar fazendo um post novo toda vez que sair 2, 3 cartas? Compensa mais eu atualizar um post só. A gente já tem o post principal com todas as cartas traduzidas. A gente vai ver ainda como é que vai funcionar essa parte, porque às vezes essas páginas que tem muitas imagens de carta ficam meio pesadas, então talvez compense a gente ainda fazer um esquema antigo. Mas a gente vai tentar trazer sempre na mesma postagem, ficar atualizando esses posts recorrentes, ao invés de ficar criando 15, 20, 30 posts no mês. Pra gente não compensa muito mais. E outra, o fato da gente não... pra mim principalmente, o fato de não ter mais notícia no site me permite, não que eu não pudesse fazer isso também, mas pelo menos eu sinto uma liberdade maior de, por exemplo, se eu quiser fazer quadros de notícias, eu não preciso pegar do site, sabe? Isso é uma coisa que também que me impediu de fazer mais os Quick Attacks, né, que era o nosso quadro antigo de notícias. Por que eu acabei largando o Quick Attack? Porque a gente era um site de notícia também. E se a gente não posta todas as notícias, e não dava pra postar todas as notícias, sabe, é meio incoerente, na verdade, né? A gente tem um site de notícia, tem um quadro de notícias, e esse quadro de notícias não pegar coisas do meu site, sabe? É meio incoerente. Então, isso sempre... E acabou, né, essa situação toda acabou me dropando essa ideia do Quick Attack. Mas não somos mais um site de notícia. Podemos pegar notícias. E outra, esse quadro, Rapid Spin, eu não quero que ele seja um quadro informativo, sabe? Eu não quero que ele... Assim, você vai, obviamente, ter algumas informações aqui que você às vezes não sabia. De coisas novas que estão saindo, etc e tal. Mas a ideia não é ser um quadro de notícias. É ser um giro comentando coisas. O que eu achei das notícias. O que eu achei, sei lá... de um anúncio, sabe? Eu não pretendo trazer... lógico que a gente vai falar, por exemplo, se anunciarem um jogo principal no dia 27, talvez eu faça um vídeo específico falando só sobre isso. Mas eu posso, por exemplo, trazer, sei lá, mais alguém para comentar as notícias aqui. É por isso até que tem esse espaço grande aqui, né? Tipo, qualquer coisa a gente pode trazer mais gente para comentar. Às vezes eu posso fazer esse quadro ao vivo na Twitch, por exemplo, e comentando com a galera. Eu posso deixar o chat aqui embaixo pro pessoal ir comentando. São opções, são alternativas, na verdade, para que a gente possa fazer alguns conteúdos diversificados. E aí eu não fico preso ao site, que querendo ou não dá um pouco de trabalho também você ter a manutenção e tal. Eu tô tentando livrar o meu trabalho por um lado e para eu conseguir focar em outros conteúdos também. Mas não é só isso. A gente começou, acho que lá para 2018 ou 2019, eu não lembro exatamente quando foi que a gente começou a trazer notícia para o site. Mas trazer notícia não era o que eu queria fazer lá atrás quando a gente criou a Casa do Carvalho, sabe? Essa é uma das razões pela qual eu relutei e, né, porque eu gosto de trazer notícia, eu gosto de trazer informação certinha, gosto de falar a informação certa. Isso é uma coisa que vai sempre continuar. Nunca vou, assim, eu não vou dizer nunca porque eu não posso falar nunca, né? Nunca diga nunca, já diria o Justin Bieber. Mas eu não quero trazer informação errada, eu não quero trazer informação falsa ou ficar trazendo rumor só pelo rumor, sabe? Eu quero talvez até passar uma ótica mais crítica sobre os rumores, eventualmente também. Mas eu quero poder comentar as notícias do meu jeito, né, do nosso jeito aqui da Casa do Carvalho, mas trazer as notícias jornalísticas ali, escrever post com as imagens, com o negócio e tudo, era um negócio muito legal, mas nunca foi o nosso core, sabe? O que tava lá dentro quando a gente quis fazer a Casa do Carvalho. Então eu quero voltar um pouco para essas raízes. E parte disso faz com que não tenha mais espaço para notícia do jeito que estava sendo no site. Então chegou o momento de sair com as notícias. Então tchau, notícia. Mas não é só isso. Esse vídeo já está com quase 10 minutos, na verdade. Mas não é só isso que eu quero falar. Eu falei bastante das notícias porque eu acho que é o principal, o update mais drástico na Casa do Carvalho, pelo menos pra mim. Porque eu tô bastante, né, ligado a essa parte de notícia. O segundo update no site, que eu acho que vale comentar também, é a parte de podcasts. Eu vou só tomar uma gole d'água aqui.
Inclusive bebam água aí, gente, porque faz muito bem. A parte de podcasts. Pessoal que ouve os podcasts, não é todo mundo que ouve. Inclusive, se você não sabia que a gente tem um podcast, a gente não tem só um, a gente tem 4. Hoje a gente tem 4, né? Mas enfim, a gente tem o nosso cast principal, que é um podcast mais longo, que é um podcast que às vezes dura 2, 3 horas, que tem muita gente conversando, bastante opiniões, bastante debate, bastante coisa. Bastante piada, a gente adora fazer piada também, mas enfim. E ano passado a gente conseguiu, além de tocar com uma periodicidade um pouco melhor, o podcast, a gente lançou mais 2 séries de podcasts. A gente lançou o Jornadas do Carvalho, com o Bruno e com o Gusta, e de vez em quando com o Ped também, inclusive Ped Games, tô de olho aí nos rolês, mas enfim. Tem esse Jornadas do Carvalho, tem o Helping Hand, que vocês estão vendo aqui também, que é comigo e com o Danny, que a gente fala algumas coisas. A gente tem falado até mais voltado aos jogos principais, então eu acho que a gente vai acabar focando só mais nos jogos principais mesmo. E o Bela Jogada, que veio esse ano, na verdade, com o Giovanni e com o SH Supersonic. O Bela Jogada, no caso, é só de TCG. Então, agora temos 4 podcasts na Casa do Carvalho, não apenas um. E com a chegada do Bela Jogada, que é um pouquinho mais... Não vou dizer que ele é fora, porque ele não é fora, né? Porque ainda assim é da franquia e tal. Mas o público de TCG não necessariamente consome todo o resto da franquia. E parando pra pensar, muitas vezes o próprio público do anime também não consome todo o resto da franquia. E muitas vezes o público só do VGC não, porque eu não tô falando do competitivo, né? Mas o público só dos jogos principais ou dos jogos de videogame não necessariamente joga o TCG, não necessariamente assiste o anime. Eu mesmo, ironicamente, não assisto anime, por isso que eu não tô no Jornadas. Mas enfim, ponto é, a gente só tem um feed, né? A gente só tem o feed principal que aglomera tudo isso. Aglomera o cast principal, que fala um pouquinho de tudo ali, qualquer coisa. A gente tem agora o Jornadas, o Helping Hand e o Bela Jogada. Então não precisa disso. Na verdade eu acho que... Melhor, vou até corrigir. A gente precisa do feed principal com tudo, mas eu quero dar opção para as pessoas que muitas vezes não vão ouvir, por exemplo, o cast principal, ou não vão ouvir o Bela Jogada, ou não vão ouvir o Helping Hand, ou não vão ouvir o Jornadas. Às vezes a pessoa quer ouvir 2 dos programas, mas não quer ouvir o resto. Por isso a gente criou não só o selinho, né, Casa do Carvalho Podcast, que você pode ver aqui em cima, como a gente criou canais extras, né? E aqui eu estou mostrando pelo Spotify. Porém, a gente já tem canais extras no Spotify, no Deezer e na iTunes Store. Isso tudo, acho que o cast principal avulso também já está disponível no Google Podcasts. Os outros não tenho certeza, eu ainda preciso dar uma confirmada. Mas, ponto é, esse aqui era o canal original, né? O canal da Casa do Carvalho como podcast Pokémon. É o que engloba todos. Esse feed continua existente, esse canal existe ainda. Se você seguir a gente por lá, você ainda está seguindo esse canal. Mas agora você pode, se você não gosta, por exemplo, de TCG, ou se você não gosta do anime, ou se você não gosta do cast principal, mas gosta dos outros, você tem a opção de seguir os casts avulsos, tá? Canais para cada podcast. É um jeito de deixar a opção para o pessoal que gosta de algumas, né, séries e não gosta de outras. Acho que estou me repetindo muito, mas eu gostaria, né, é mais para que fique bem claro do que se trata. Todos eles são alimentados mais ou menos pelo mesmo feed, então não existe, na verdade não existe chance nenhuma de, por exemplo, você perder algum episódio. Se você segue, por exemplo, o feed principal, ele vai continuar sendo alimentado normalmente e os outros individualmente também. Mas é tudo parte do mesmo lugar, que é o site. Então, mais opções para você que ouve podcast. E se você não ouve o podcast, né, aconselho que você experimente, né? Não custa nada aí. Né, dá uma ouvidinha aí se você gosta de podcast, não sabia que a gente fazia. Tá aí uma opção. Tem no Spotify. Eu vou deixar todos os links, tá? Na descrição desse vídeo, para os canais aqui, né? Cada um com seus respectivos canais. Na iTunes, no Spotify e no Deezer. Você pode seguir
se você já não segue o feed principal, mas se você não quer ouvir todos. Enfim. E por fim, nós temos com 15 minutos de vídeo, falando em vídeos, né? Temos aqui a parte de vídeos efetivamente, que meio que eu misturei aqui dos nossos conteúdos, né? A gente tem o nosso canal do YouTube e da Twitch, que é onde a gente pretende fazer mais conteúdos também. A Twitch eu vou pegar levels, eu vou ir pegando aos poucos, tá? Eu tô pretendendo fazer lives de sexta-feira na Twitch, com mais regularidade, porque atualmente é o dia que eu tenho mais liberdade para conseguir fazer lives. Pode ser que eu consiga adicionar algum outro dia aleatório mais pra frente. Pode ser que eu falhe alguma sexta-feira, mas eu tô pretendendo fazer toda sexta-feira. O horário eu ainda não defini, mas eu pretendo entre 8 e 9 horas. Vai ser a média de horário que eu vou conseguir trazer na sexta-feira. O resto da semana, por enquanto não. Só se rolar, mas a gente avisa nas nossas redes sociais. Por isso que eu tô colocando até aqui as redes sociais junto, né? YouTube, Twitch, e aqui tem o Facebook, o nosso Twitter. A gente tá muito ativo no Twitter. Aconselho você a seguir a gente por lá, porque o Facebook é uma tristeza. Inclusive vou deixar também aqui uma pergunta, porque o Facebook é uma tristeza. O Facebook é uma bosta. Essa é a verdade, gente. Assim, eu gostaria que todo mundo saísse do Facebook e fosse pro Twitter, mas eu sei que isso não é possível. Então eu gostaria de saber, se você segue a gente no Facebook, se você acharia interessante um grupo da Casa do Carvalho no Facebook. Porque isso é uma coisa que eu também tô cogitando já tem um tempo, mas eu não sei se eu toco pra frente ou não. Porque é mais uma coisa pra gente lidar. E é isso que tá me segurando, é mais uma coisa pra gente monitorar e tudo mais. Mas se o pessoal achar interessante, é um jeito da gente, né, tipo, entregar o nosso conteúdo de forma mais direta, de forma mais limpa no Facebook, porque as páginas do Facebook são uma tristeza. A gente tem, tipo, o Facebook ainda é hoje o lugar que a gente tem mais alcance não, a gente tem mais seguidores, mas o nosso alcance é uma piada no Facebook por causa disso, pelo Facebook, né? Mas enfim. Temos aqui um vídeo mais recente, né, na nossa home, e algumas playlists, análises, os CDCs tier lists que eu pretendo voltar a fazer, mas eu pretendo fazer ao vivo também na Twitch, tá? Eu não sei exatamente o ritmo que vai ser, mas eu pretendo fazer na Twitch pra ser um pouco mais dinâmico, ver com o pessoal, fazer até junto, o pessoal pode fazer junto também e tal, e depois ele vem pro YouTube, editado, beleza? Ou não, ou sem edição também, não sei, vamos pensar ainda. Vamos ver como é que fica. Alguns tutoriais, os vídeos que a gente faz de piada, de zoeira e tal. Aqui, inclusive eu vou até abrir aqui, porque eu gosto bastante desse dos vídeos de zoeira. A gente teve a gente teve aqui o do 1º de abril. Teve essa aqui de quando o Pokémon Sword saiu, ou dos remakes ensinou, muito bom. Aconselho aí a todos. Então, tem algumas playlists ali na página inicial, que também estão no YouTube. Todas essas listas que você viu aqui, as páginas não, né, mas as playlists em si, elas são puxadas direto do YouTube. Então sempre que a gente adicionar um vídeo pra playlist, ela vai cair aqui também. Que mais? Sim, gameplays. Gameplays é uma coisa que eu não sei ainda como é que a gente vai fazer no YouTube, tá? Muito provavelmente a gente vai fazer compilados de gameplays que a gente for fazendo na Twitch e vai trazendo pra cá. Né? Atualmente, inclusive, eu peço de verdade que se você não acompanha a gente aí na Twitch ainda, segue a gente por lá, porque eu tô com uma meta de follows. Quando a gente chegar em 1.800 follows, a gente tá com 1.600 mais ou menos, um pouco mais de 1.600. Eu vou fazer Pokémon Collision, que é um jogo que tipo, eu nunca joguei e eu tenho muita curiosidade pra jogar. E é um jogo que eu vou jogar na Twitch de fato, e eventualmente eu vou transformar ele numa série pro YouTube também. Então vamos supor, mesmo que você não assista a Twitch, dá um follow por lá, porque aí isso vai ajudar a conteúdo pro YouTube também. E aqui a gente tem alguns gameplays que a gente fez nessa linha. O Cross ele tinha jogado o Pokémon Snap, meio que, e ele fez uma edição nos vídeos, né? Ele não foi nessa linha só jogando as lives lá, né? Ou cortando elas. Mas enfim, esses são os updates da Casa do Carvalho. O mais impactante, talvez, pra mim, né, que postava as notícias, é que a gente vai abandonar de fato as notícias pra gente conseguir dar um foco maior
na criação de conteúdo. Isso quer dizer que a gente vai conseguir trazer sempre conteúdo novo? Tipo, a gente vai... né, tipo, uau, agora a Casa do Carvalho posta vídeo todo dia. Também não vai ser assim, tá? Isso é tudo um processo, né? É um bagulho que a gente vai pegando ritmo aos poucos. E eu gosto muito de lembrar também que essa aqui não é a nossa profissão principal. A gente tem que trabalhar com outras coisas pra gente ter os nossos sustentos individuais. O Bruno, eu, o Cross, cada um dá os seus pulos. E o próprio resto do pessoal também que participa dos casts, o Dene, o Gusta e os meninos que escrevem agora também pro site, cada um dá os seus pulos. A Casa do Carvalho em si não nos dá lucro, né? Ele não infelizmente, né? O dia que for, meu filho, a gente só faz isso aqui o dia inteiro. Mas não é, né? E enquanto não é, a gente tem que dar os nossos pulos, a gente tem que fazer do jeito que dá. E então, para conseguir criar mais conteúdo, mesmo que aos poucos, a gente está abdicando de notícias no site. Mas, ao mesmo tempo, coisas para a comunidade, né? Que eu acho interessante de fato. Por exemplo, o calendário do Pokémon GO para os eventos do mês, as traduções de cartas com as mockups nas artes, né? A artezinha traduzida para quem quiser imprimir e treinar já para campeonatos futuros. Isso tudo continuará e eu acho de extrema importância. Inclusive eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer algo assim também para os jogos principais, que acho que a gente não tem, né? Para os jogos principais a gente tem mais opinião pura e simples né, quando sai um jogo principal, mas a gente não tem nada. Talvez os tutoriais, talvez a gente traga mais tutorial aqui pro YouTube e caia nisso, né? De coisas para os jogos principais, mas não sei, vamos ver ainda. Enfim. Mais de 20 minutos de vídeo para um Rapid Spin. Daí você vê como eu falo pra caralho, né? Mas tinha bastante coisa que eu queria comentar aqui. Então, gostaria de agradecer inicialmente a todos que acompanharam esses 20 minutos de update. Gostaria de pedir que vocês, se vocês não são inscritos ainda no YouTube, que se vocês considerem, né? Se vocês gostam do nosso conteúdo de alguma forma, considerem se inscrever aqui. Para fomentar, né, para ajudar a gente a crescer também, para mostrar que a gente está criando, né, para a gente poder criar mais conteúdos aqui no YouTube e no resto das plataformas também. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e eu espero do fundo do coração que você tenha aí um ótimo dia. Muito obrigado, falou e até a próxima.